Olá para você que acompanha o portal ktv.com, pelas redes sociais, pela internet, você internauta, seja bem-vindo. O Papo Reto está de volta depois de um tempo adormecido. E a gente está aproveitando aqui, né, o período eleitoral, o melhor momento para voltar com esse programa. Só que, olha, a gente com estrutura nova, estilo podcast. E o meu primeiro convidado é para falar sobre política, sobre eleições, né? O candidato ao Senado Federal, ex-governador, já foi deputado estadual, já foi vice-governador, Orlando Pessutti. Muito prazer por estar aqui, Pessutti. Muito prazer meu, Laís, estar aqui neste portal, nessa prosa contigo e com os nossos telespectadores, nesse papo reto, né? Direto aqui, nesse cara papo, a cara. olho no olho, cara a cara, né? Um papo reto onde tudo aquilo que você me indagar, eu pretendo responder com a maior fidelidade possível, porque este sempre foi o meu jeito, responder com clareza, responder com muita determinação aquilo que me é perguntado, porque eu tenho uma história de vida de uma pessoa que trabalha, de uma pessoa que está na política já há alguns anos, diversos mandatos, uma pessoa que tem experiência para o trabalho que um senador precisa desenvolver, que tem conhecimento, que tem parcerias que precisa um senador ter, né? Então, eu tenho uma vida pessoal, familiar, uma vida cristã e uma vida partidária que garante o Orlando Pessutti como uma certeza. Olho no olho, eu digo para você, eu sou uma certeza para você, Laís, eu sou uma certeza para você, telespectador, de que eu, como senador, irei lá para trabalhar. Eu não sou, me permita a modéstia, uma mera expectativa se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu tenho certeza e garanto a você e àqueles que nos assistem que eu vou para Brasília para trabalhar. Pessutti, é até clichê um pouco a pergunta, mas eu preciso fazer depois de tanto tempo, né? E a gente sabe que é uma eleição, uma batalha quase inglória, ou inglória não, uma batalha de titãs. Essa eleição é de titãs, né? Exatamente. Olha os nomes que tem aí, Sérgio Moro, Álvaro Dias, tem agora o Paulo Martins, Sim. que o governador Ratinho Júnior declarou apoio para ele. E, claro, você também tem uma história, também posso colocar como entre esses titãs aí na disputa. Por quê? Você mediu o risco, o potencial, a chance de fato de eleição? Por que depois de tanto tempo ir para uma disputa tão difícil? Por que ir para essa disputa tão difícil? Porque eu quero continuar trabalhando pelo Paraná. Eu não me sinto confortável com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com o relacionamento humano, social, político, com o relacionamento que eu construí ao longo desta minha vida pública com as nossas federações, com as nossas associações, com as nossas cooperativas, com o mundo político. A metade dos senadores, eu chego lá, são pessoas que eu conheço e que me conhecem, porque foram deputados junto comigo, foram governadores junto comigo, foram vice-governadores junto comigo. Então, o que me leva a disputar o Senado é por esta razão, é que eu quero continuar trabalhando. Eu tenho 69 anos de vida, estou bem fisicamente, estou bem psicologicamente, emocionalmente, estou muito bem do ponto de vista familiar, com a minha esposa Regina, com os meus filhos, com as minhas noras, com as minhas 2 netas, meus 3 netos. Eu estou muito bem e eu quero continuar trabalhando. Por quê? Porque todo dia eu ouço e vejo nos blogs, vejo nos podcasts, nas televisões, nos rádios, nos jornais, nas revistas, que o povo do Paraná não está satisfeito, a população paranaense não está satisfeita com o trabalho dos nossos senadores. Eu ouço pessoas dizer, e certamente você também pensa isso, que não querem alguém que vá lá para o Senado apenas para representar uma ideologia política de direita ou de esquerda ou de centro. Eu não quero me transformar num senador que vai para lá para ficar só xingando o presidente, eu quero ir para lá para ajudar o presidente. O que o senhor faria de diferente dos 3 que estão lá hoje? Eu vou trabalhar pelo Paraná. Você me mostre hoje qual é a ação efetiva que os nossos 3 senadores estão fazendo em favor do nosso Estado. O que mais você vê lá
no trabalho deles hoje, infelizmente, é falar em acabar com municípios de pequeno porte, é só falar em prisão em segunda instância, que já está isso sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal, é só falar em fim de foro privilegiado, é estar lá e deixar ser aprovado esse malfadado fundo de financiamento de campanha eleitoral. Estão lá e o que fizeram para acabar com esse orçamento secreto? Estão lá há muitos anos e o que fizeram para desatar esses nós terríveis que nós temos na infraestrutura das nossas estradas que continuam pagando pedágios altos. Então, as pessoas querem mudar e mudar para melhor. E como eu tenho uma história política que me garante como uma pessoa trabalhadora, uma pessoa do diálogo, uma pessoa de ação política que dá resultados, eu aceitei o desafio de disputar essa eleição. É difícil? É difícil. Mas eu já disputei em 2002 uma eleição contra o Álvaro Dias, eu era o vice do Requião, e nós tínhamos 10%, 11% na pesquisa, o Álvaro tinha 70%, e no final quem ganhou fomos nós. Eu tenho exemplos do Rio Grande do Sul, onde o Germano Rigoto, do MDB, começou a disputa com 3% e ganhou a eleição. Eu tenho o exemplo do Sartori, que começou com 5% e ganhou a eleição para governador. Eu tenho o exemplo da eleição passada para o Senado. Sim. Onde 15 dias antes da eleição estavam eleitos Beto Richa e Roberto Requião, e a hora que abriram as urnas, os eleitos eram o Oriol Visto e o Flávio Arnes. Então, eu tenho que estar em primeiro lugar no dia 2 de outubro, às 17 horas, e é para isso que eu vou trabalhar. Eu não tenho medo de nenhum desses candidatos, de nenhuma das candidatas, como é o caso da Aline, que é uma deputada federal, a Rosane, que já foi deputada estadual. Então, é uma chapa de senadores muito, realmente, porreta, vamos dizer assim, no papo reto. Mas isso não me assusta. Eu sou acostumado a enfrentar grandes desafios. Falando nisso, Pessutti, queria te perguntar o seguinte: o MDB fechou apoio para o governador Ratinho Júnior, que vai à reeleição. Certo. Só que esse apoio não é recíproco, porque o governador anunciou no próprio dia da convenção deles que vai apoiar o Paulo Martins, deputado federal, que também vai ao Senado. E a gente percebe que na coligação de no grupo de partidos que apoia o governador Ratinho Júnior, tem muitos, metade dos candidatos ao senador do Paraná estão nesse grupo. Não ter o apoio do governador te prejudica, e essa pulverização de candidatos também não acaba atrapalhando um pouco aí até o próprio governador, a sua candidatura e a candidatura do governador? Olha, eu digo para você que o apoio do governador pode fazer falta. Eu gostaria de ter o apoio dele, até porque somos amigos desde que ele nasceu. Eu lembro quando ele nasceu, ele tem a idade dos meus filhos, do meu filho Moisés. Ele nasceu em Jandaia do Sul, eu sou do Vale do Ivaí também, ali de Califórnia, Apucarana, Jardim Alegre, Ibaiporã. Quer dizer, então, eu gostaria de ter esse apoio direto e efetivo do governador. Mas o governador Ratinho garantiu a todos nós, os candidatos que estão na esfera, nesse espectro da sua aliança partidária, e eu espero realmente que o governador cumpra com o seu compromisso comigo e com os demais outros candidatos, de que ele se manteria isento nesse processo. Ele disse para nós, e até hoje cumpriu, que ele diria que o candidato oficial dele, por conta da coligação que ele fez com o presidente Bolsonaro, seria o Paulo Martins, mas que ele daria condições de igualdade para todos nós, os outros candidatos. Então, eu espero que ele honre essa sua palavra e que se mantenha isento, dando oportunidade para todos nós, os 5 candidatos que estamos na sua união partidária. Então, é isso que eu espero. Faz falta o apoio do governador? Sim, seria muito mais agradável andar com o governador, no helicóptero do governador, no avião do governador, no palanque do governador. Mas eu tenho, por esse Paraná, amigos e amigas, pessoas com quem nós trabalhamos, ex-prefeitos, ex-prefeitas, vereadores, vereadoras, nós temos lideranças do agronegócio, nós temos lideranças do comércio, da indústria, dos prestadores de serviço, nós temos uma fantástica quantidade de pessoas que conhece essa boa história política
do Orlando Pessutti como deputado, como vice-governador, como secretário da Agricultura e como governador. E o que eu imagino, Laís, que deva acontecer agora, é que as pessoas têm que analisar os candidatos, têm que olhar a sua história de vida. Quem realmente honrou o nome do Paraná na política, eu consegui, e louvo a Deus, a minha família, os meus assessores e a vocês que me ajudaram a governar o Paraná, que me elegeram por 7 vezes, 7 eleições disputei, as 7 venci. Por quê? Porque eu sempre honrei a minha palavra, sempre honrei o meu compromisso. E as pessoas têm que olhar. Se nós queremos um senador que vá para Brasília para trabalhar pelo Paraná, para desatar esses nós que nós temos aí que prejudicam o Paraná, essa escolha tem que ser no Orlando Pessutti, que é um político trabalhador, um político ficha limpa, um político honrado. Nós não precisamos de renovar mandatos de gente que está lá há 28 anos e que não destravaram esses nós em favor do Paraná. E não precisamos eleger senador para ir lá defender o presidente ou ir lá para xingar uma presidente da República. Não precisamos de um senador que vá lá defender ideologia política. Nós precisamos de senador que vá lá para trabalhar e não para ficar gritando, xingando, inventando CPI que não dá em nada e que não resolve o nosso problema. Nós precisamos de gente que vá trabalhar. E eu, Orlando Pessutti, digo a você e a quem nos assiste que eu vou lá para trabalhar como sempre fiz na minha vida pessoal e política. Quando a gente vota no senador, as pessoas geralmente esquecem de ver quem são os suplentes, que a gente elege junto 2 pessoas ali que elas não recebem voto, mas acabam indo de carona, vamos dizer assim, que é os suplentes, né? O primeiro e o segundo. Quem são os seus suplentes? Quem você escolheu para te substituir se em alguma situação você não precisar se licenciar, por alguma razão não puder estar lá no Senado? Olha, eu escolhi 2 pessoas que justamente dão sustentação a essa minha prosa reta e direta contigo. É uma situação em que reflete a minha história política partidária. Eu busquei companheiros de militância do nosso partido. Eu escolhi o Cláudio Quadri, 3 vezes prefeito de Capitão Leônidas das Marques. Ele é industrial, ele é do comércio, ele é do varejo, ele é da indústria, ele é da prestação de serviço e 3 vezes foi prefeito. Ele presidiu a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e foi diretor da Associação Municípios do Paraná. Então, uma pessoa que conhece como ninguém as necessidades do Oeste, do Centro-Oeste, do Noroeste, do Paraná como um todo e do Brasil. É uma pessoa que é qualificada, tem preparo, tem experiência, tem conhecimento. E a outra pessoa que eu escolhi é uma vereadora da região leste, lá de Pontal do Paraná, onde começa o Paraná no Oceano Atlântico. A vereadora Rosiane Rosa Borges, a vereadora conhecida como Nega Vereadora. Ela é afrodescendente, já está no 3º mandato de vereadora, tem um comprometimento com as causas sociais, com a questão do ensino especial das nossas APAES, as questões da saúde, da segurança pública. É uma vereadora, o vereador e o prefeito, a vereadora Rosiane Borges, o prefeito Cláudio Quadri, são aqueles que mais representam dentro da política o anseio da população, que é o município, o prefeito e a prefeita, o vereador e a vereadora. Então, eu escolhi gente que, dentro da política, já fizeram e estão fazendo coisas certas e corretas. Eu não fiz como alguns senadores, historicamente, fazem, que negociam a suplência com um cara que vai dar 5, 10 milhões para a sua campanha. A pergunta eu não escolhi... Eles são financiadores da sua campanha? Não, não são. Eles são militantes do nosso partido, são exemplos enquanto prefeitos, enquanto vereadores. A vereadora Rosiane é uma pessoa humilde, mas que tem garra, que tem disposição. Não é um financiador, não é aquele que vai pagar a campanha em troca de ter 1 ano, 2 anos ou 3 anos de mandato. Não, não coloquei nenhum parente, não coloquei nenhum assessor meu, não coloquei um chefe de campanha meu. Não, eu coloquei quem representa uma região vasta como é o Oeste, o Sudoeste, o Centro-Sul, o Noroeste, o Centro-Norte do Paraná,
que é o prefeito Cláudio Quadri, e coloquei alguém que representa os afrodescendentes, que representa os vereadores e as vereadoras, que representa as causas sociais, os direitos humanos, o comprometimento com a saúde, com a educação, segurança, com o ensino especial no litoral do Paraná, na região metropolitana e na capital do estado. Então, não são financiadores, não é gente que está comprando a vaga de suplente para ser senador lá na frente. São pessoas que, como já trabalharam nesses temas que eu pretendo trabalhar, no agronegócio, na agroeconomia, no cooperativismo, na questão do municipalismo. Eu quero fortalecer o espaço de ação e de trabalho dos nossos prefeitos. Tem pessoas aí que são candidatos que, se for eleito senador, pelo comportamento histórico, ele não vai nem atender o telefone de um prefeito ou de um vereador. Eu não, junto com o Cláudio Quadri e com a Rosiane, a nossa vereadora, nós teremos um trabalho direto com os prefeitos. Eu vou trabalhar diretamente com o associativismo rural, sindicatos, sociedades rurais, as nossas cooperativas, o agronegócio. Desde que o Osmar Dias saiu de lá, não teve mais uma representação efetiva do nosso cooperativismo. Então, você que é um cooperativista, você que é do agronegócio, tem que olhar que a história de vida do Orlando Pessutti garante que eu serei um senador da agroeconomia, que eu serei um senador do municipalismo através do suplente Cláudio prefeito e através da suplente Rosiana vereadora. Eu quero fazer uma última pergunta aqui, Pessutti, mas sobre o MDB mesmo, né? A gente sabe que o partido passou por mudanças aí dos últimos 2 anos para cá, né? Está mudando ainda. E durante um tempo você, não sei se, até me corrija se eu estiver errada na minha interpretação, né? Você ficou um pouco sem espaço, né? Sim. Dificuldade até de conseguir emplacar uma candidatura. Exatamente. E o que mudou para você ter conseguido agora esse espaço e conseguido passar na convenção? Olha, é importante essa sua pergunta, é fundamental, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, Pessutti, você fugiu da disputa em 2010, você desistiu, você renunciou. Laís, eu não renunciei, eu digo a você que nos assiste que eu não renunciei, eu fui renunciado, eu fui desistido, eu fui tirado da disputa por um acordo de cúpula nacional do MDB, do PDT e do PT, mais ou menos como fizeram agora com o César Silvestre, que era candidato a senador do PSDB, e uma decisão nacional do partido tirou ele da disputa. Então, em 2010, eu fui tirado da disputa por um acordo de cúpula nacional. Depois, evidentemente, o Requião, eleito senador, ele tomou o MDB na mão grande, porque ele arrebentou a porta do partido e nos tirou de lá, pegou a assinatura de 41 membros de um diretório que tem 70 e nos destituiu e assumiu na marra, na força, o MDB. E a justiça não corrigiu essa brutalidade partidária e nem o partido nacionalmente corrigiu essa brutalidade que fizeram conosco. E eu perdi, evidentemente, espaço com os delegados e com o executivo e não consegui ser candidato em 14, que eu queria ser senador, e em 18. O que aconteceu de novo? Com a ajuda do deputado Frangão, do deputado Sérgio Souza, do deputado Anibele, do deputado Nereu Moura, nós conseguimos que houvesse uma intervenção do Partido Nacional aqui no Paraná, uma executiva provisória foi feita, e aí nós trabalhamos na construção de uma chapa de entendimento. Tínhamos 3, 4 grupos, nós fundimos tudo num só, e numa chapa de entendimento vencemos com 76% dos votos. E esse novo grupo político decidiu que nós teríamos uma candidatura a senador e me chamaram, me convocaram, porque eu tenho um histórico já de ocupação de cargos majoritários de vice-governador e governador e estava na disputa para ser candidato em 2010. Então, eu fui chamado. E eu que não saí nem do MDB. O Requião se desfiliou, na primeira que perdeu dentro do MDB, foi embora.
Quer dizer, eu não saí, eu perdi, tentaram me expulsar 3 vezes, eu não saí, fui na Justiça, fui no Partido Nacional, permaneci, e agora eu consegui essa condição de ser o candidato. Eu nunca saí da política, eu continuei militando, eu continuei defendendo os interesses do Paraná, eu fui para dentro do Banco Regional de Desenvolvimento, BRDE, trabalhar para financiar projetos de geração de emprego e renda para todo o Paraná. Eu vim ser conselheiro da Itaipu Nacional e trabalhar principalmente em favor do oeste do nosso estado, para desatar alguns nós de convênios em favor dos municípios com dinheiro da Itaipu Nacional. E eu fui para dentro do BNDES para ser conselheiro e trabalhar também na política de recursos em favor. Então, eu não deixei de ser um militante, de estar presente na vida pública, nas campanhas eleitorais dos municípios, e não deixei de ser MDBista. O espaço se apresentou agora, eu me apresento e vou à luta, e tenho certeza que na campanha eleitoral eu saio ali do 4º, 5º lugar, onde eu estou hoje na pesquisa, e chego no dia 2 em primeiro lugar como senador do Paraná, Orlando Pessutti, senador 155. Vai ser eleito junto com o Cláudio Quadri, junto com a Rosiane, a nega vereadora lá da nossa querida Pontal do Paraná, e em janeiro do ano que vem eu assumo lá em Brasília para fazer aquilo que eu já disse a você, trabalhar e desatar nós em favor do povo do Paraná. Pessutti, quero agradecer tua participação, tua disponibilidade aí, né? Agenda corrida aqui em Cascavel, mas destinou esse tempinho aí na agenda para atender a gente. Obrigado. Muito obrigado, viu? A você, Laís, a todos que estão aqui nos assistindo no portal. Muito obrigado por essa oportunidade de que eu pudesse fazer uma nova apresentação da minha vida pessoal, minha vida familiar, a minha vida de crença e fé cristã, e de prestar contas dessa minha história e minha trajetória política, e assegurar a todos aquilo que eu digo. A minha história de vida é como se um certificado de garantia fosse. O Orlando Pessutti é uma certeza de que será um senador trabalhador e não uma mera expectativa. É isso aí, a sorte está lançada para os candidatos aí. Eu quero agradecer mais uma vez o Pessutti e você que acompanhou a gente nessa entrevista. A gente vai receber aqui neste microfone os candidatos que passarem aqui por Cascavel para te ajudar a escolher aí, fazer a melhor escolha para esta eleição neste Papo Reto aqui na KTV, o portal ktv.com, que você sabe é um portal diferente.